Manifesto pela Democracia. Subscreve este manifesto, conforme as diretrizes acordadas no Hangout de Lobão, professor Olavo de Carvalho e demais lideranças dos seguintes movimentos: Movimento Viva Brasil, DN Barbosa. Movimento Brasil Livre, Paulo Batista. Revoltados Online, Marcelo Reis. Caras Pintadas, Fábio Borisati. Movimento Legislação e Vida, professor Hermes Neri. Manifesto pela Democracia. Saímos às ruas para defender a democracia brasileira, seriamente ameaçada pelo projeto de poder totalitário do PT, instrumentalizado pelo Foro de São Paulo, organização terrorista que reúne partidos de esquerda e grupos criminosos do continente latino-americano, para implantar o bolivarianismo no Brasil e demais países da América Latina, sob o comando dos irmãos Castro. Nosso movimento é pela democracia, pela soberania nacional, pela verdade, pela dignidade e pela liberdade. Sabemos que o PT está empenhado em extinguir as liberdades individuais, amparado no pior populismo e clientelismo, com as já evidentes consequências econômicas desastrosas, a generalizada degradação moral e a insegurança institucional, com o Estado e a sociedade civil aparelhados para uma hegemonia ideológica que coloca em risco as liberdades individuais. O pleito de 26 de outubro, do segundo turno das eleições presidenciais, fez escancarar inúmeros casos de fraudes das urnas eletrônicas, em todas as partes do país. A própria apuração secreta no STF, por si só, já é fraude, invalidando a lisura e a transparência das eleições, independentemente de fraudes pontuais que a tenham acompanhado. Principalmente porque uma nação não pode abdicar do direito à transparência eleitoral e ser obrigada, em vez disso, a aceitar calada e subserviente a palavra de um funcionário altamente suspeito, elevado pelo governo à condição de oráculo infalível, e o parecer técnico de uma empresa já acusada de fraude em outros países. O Foro de São Paulo, fundado em 1990 por Fidel Castro e Lula, decide, de fora do país, iniciativas do Executivo brasileiro que extirpam os poderes do Congresso Nacional, caracterizando improbidade administrativa, crime eleitoral e violação ostensiva da Constituição, como, por exemplo, os empréstimos ilegais a Cuba, Angola e outras ditaduras comunistas e sanguinárias. Com isso, consagra-se a ditadura petista em nosso país, travestida de democracia. É o que declararam os próprios golpistas do Foro de São Paulo, que o confessaram em assembleia deste ano, dizendo que a estratégia da esquerda latino-americana é utilizar a democracia como método revolucionário, solapando ardilosamente, de modo sofisticado, as bases da própria democracia brasileira. O impacto da fraude eleitoral foi o ápice da insatisfação geral, agravado pelo escândalo dos desvios de recursos da Petrobras e da confirmação dos propósitos bolivarianos do PT, expostos, por exemplo, no Decreto 8.243, felizmente derrubado pela Câmara dos Deputados logo após a eleição. O sentimento geral do povo brasileiro é de indignação. A imprensa fugiu da sua responsabilidade consagrada de informar, preferindo esconder-se na mais criminosa cumplicidade com os que ora se empenham na destruição da soberania nacional, esmerando-se em ocultar a primeira manifestação pró-impeachment, realizada em 1º de novembro, distorcendo os fatos, desqualificando, ridicularizando e hostilizando os cidadãos brasileiros, todos, de cara limpa, que se manifestaram nas ruas, de modo pacífico e ordeiro. Queremos aqui reafirmar neste manifesto que rechaçamos toda e qualquer proposta de separatismo e de golpe militar, pois queremos o Brasil unido e fortalecido democraticamente. Queremos investigações cabais e a punição dos envolvidos nos casos de corrupção na Petrobras, auditoria das urnas eletrônicas, especialmente do envolvimento da empresa Smartmatic com o TC, rechaçamos a interferência do Estado para censurar a mídia, em especial a internet, queremos o fim da propaganda ideológica marxista nas escolas, e exigimos, ainda, que o Congresso Nacional investigue a atuação do Foro de São Paulo no Brasil e a participação criminosa da grande mídia no acobertamento dessa megaconjuração continental que tem o claro objetivo de espalhar por toda parte ditaduras nos moldes de Cuba. Escândalo dos escândalos, nesse quadro, é a grande força de cooperação militar do Conselho de Defesa Sul-Americano às Forças Armadas da UNASUL, para a qual os países membros contribuem com milhares de homens de suas Forças Armadas Nacionais. Um imenso poderio militar sul-americano fiel ao comuno-bolivarianismo, que pode comprometer a paz do nosso continente e do mundo inteiro. Todo o estado de coisas contra o qual nos voltamos atenta contra a legalidade e soberania nacional. Queremos, com as nossas manifestações, salvaguardar a democracia e a soberania nacional, por um país livre e justo, com primazia da dignidade da pessoa humana e da irrenunciabilidade às liberdades civis, individuais e políticas.